Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Boa tarde, eu sou Elaine Oliveira. Que bom estar na sua companhia nesta quarta-feira, dia 27 de setembro, o Dia Mundial do Turismo e o Dia Nacional do Idoso. Eu te desejo uma excelente semana e fico muito feliz aqui com a sua sintonia. Muito obrigada pela sua estimada companhia no programa de hoje. Começa agora o programa 30 Minutos de Notícias, com muita informação e serviços para você. Lembrando que você está na Rádio Universitária 95.9. Acompanhe aí a nossa programação no Spotify, Instagram e no YouTube, com o mesmo nome, @30 Minutos de Notícias. Anota também o nosso WhatsApp, 95 981 18 80 39. Aqui você ouve as notícias em português e espanhol. O Centro de Referência de Saúde da Mulher atendeu este ano, até o mês de agosto, mais de 50 mil pacientes. Hoje é o Dia Mundial do Turismo e vamos falar da criação de novos roteiros turísticos no sul de Roraima. Você sabia que no Brasil mais da metade das amputações acontecem em pessoas com diabetes? Ainda este ano, o Ministério da Educação deve abrir 60 mil vagas para o FIES. Você confere essas notícias em 30 segundos, aqui na Rádio Universitária FM 95.9. Continue na companhia da melhor e eu volto já já. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. Já estou de volta, obrigada por ter esperado e obrigada pela sua companhia aqui na 95.9. Atenção, você que está de olho na faculdade. Ainda este ano, o Ministério da Educação deve abrir 60 mil vagas para o FIES. Anteriormente, a seleção dos inscritos se dava por ordem de registro no sistema, mas a partir de agora, os inscritos vão ser selecionados de acordo com a classificação de suas notas no Enem. Serão consideradas as edições do exame a partir de 2010. A reportagem tem os detalhes. O Ministério da Educação anunciou a previsão de oferta de cerca de 60 mil vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Em 2021, com a interrupção de convocações para o programa, milhares de financiamentos deixaram de ser contratados. As vagas vão ser oferecidas ainda este ano. Segundo o Ministério, os prazos de inscrição e todos os critérios exigidos para participar do processo seletivo serão divulgados em um edital até outubro. Anteriormente, a seleção dos inscritos se dava por ordem de registro no sistema. A partir de agora, os inscritos vão ser selecionados de acordo com a classificação de suas notas no Enem. Serão consideradas as edições do exame a partir de 2010. Outra mudança é que todas as instituições de ensino superior privadas poderão também participar do processo seletivo. A decisão vale mesmo que já tenham participado de edições do FIES já realizadas este ano, o que não era permitido nas seleções passadas. Os prazos e critérios serão definidos em edital previsto para ser publicado até o final de setembro. Com as informações da Agência Brasil, Kelvin Carvalho, para o 30 Minutos. Você sabia que no Brasil mais da metade das amputações acontecem em pessoas com diabetes? Pois é, os dados são do levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular e sugerem uma alta progressiva no número de amputações e desarticulações de membros inferiores no país. A reportagem tem os detalhes com as informações da Agência Brasil. Entre janeiro de 2012 e maio de 2023, o SUS realizou mais de 280 mil cirurgias de amputação de membros inferiores, pernas ou pés. Somente no ano passado, o país registrou cerca de 31 mil procedimentos. Isso significa que a cada dia, pelo menos 85 brasileiros tiveram seus pés ou pernas amputados na rede pública de saúde. Os dados são de levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular e sugerem uma alta progressiva no número de amputações e desarticulações de membros inferiores no Brasil. Elaborado a partir de informações do Ministério
Ministério da Saúde, o documento aponta que mais da metade dos casos de amputações envolvem pessoas com diabetes. Os dados acendem o alerta para os cuidados voltados às doenças vasculares, como a síndrome do pé diabético. Álvaro Pereira, médico angiologista, doutor em cirurgia vascular, detalha o que é o pé diabético e como ele afeta a circulação. A pessoa que tem diabetes, ela tem circulando no sangue um volume maior de açúcar, não é mais do que o que deveria. E esse excesso de açúcar circulando, ele vai se agrupando e vai danificando, vai causando um edema nos pequenos vasos, os vasos mais distais que nós temos. Só que um vaso bem pequeno, se você inchar um pouquinho a parede do vaso, ele entope. Para diminuir os riscos de complicações nos pés de pessoas diabéticas, a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular destaca que é fundamental alimentar-se de forma equilibrada. Também é importante praticar atividades físicas, evitar andar de pé descalço e aderir ao uso de calçados apropriados. Além das cirurgias decorrentes do diabetes, os números do levantamento também podem estar relacionados a fatores de risco, como tabagismo, hipertensão arterial, insuficiência renal crônica e histórico familiar. Dilara Muniz para o 30 Minutos de Notícias. Hoje é o Dia Mundial do Turismo e vamos falar da criação de novos roteiros turísticos no sul de Roraima. Os municípios localizados na divisa com os estados de Amazonas e Pará são propícios para a prática de turismo de pesca esportiva, de observação e de aventura. Vamos saber mais com a nossa reportagem. A região sul de Roraima, onde estão localizados os municípios de Caracaraí, Rorainópolis, Caroebe, São Luís do Anauá e São João da Baliza, tem inúmeros atrativos para a prática do turismo. A pesca esportiva e os turismos de observação e aventura são as modalidades mais praticadas na região. O setor de turismo do governo de Roraima vai fomentar novos roteiros para atrair turistas locais, mas também de outros estados do Brasil e até de outros países. Para identificar os novos roteiros, foi feita uma visita técnica na região, para conhecer as potencialidades e os recursos naturais que podem ser trabalhados turisticamente. Como resultado, 3 roteiros integrados com potencial foram identificados entre esses municípios. Os roteiros incluem observação de aves e também a apreciação de árvores. Bruno Muniz de Brito, diretor de turismo de Roraima, comentou sobre esses novos roteiros. E nós, a partir dessa visita, identificamos 3 roteiros integrados que podem ser feitos envolvendo os municípios de Caracaraí, Rorainópolis, São Luís e São João da Baliza, além de Caroebe. Esses roteiros são o roteiro geoturístico entre esses municípios, o roteiro de observação de aves e o roteiro de apreciação de árvores. Este último roteiro inédito no país, e nós vamos propor todos esses roteiros integrados entre os municípios. De Yuri Rupsel para o 30 Minutos. Você está na Universitária FM 95.9. Muito obrigada aí pela sua companhia. Continue sintonizado na Melhor e confira depois do intervalo a entrevista do dia com Paulo Tadeu sobre a eleição para o Conselho Tutelar em Boa Vista. Mas antes você ouve as notícias em espanhol com Diodalis Bravo. Até já! Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. Já estou de volta e agora a participação de Diodalis Bravo com as notícias em espanhol. Boa tarde. E agora, notícias em espanhol com Diodalis Bravo. Buenas tardes, usted está en sintonía de la radio universitaria 95.9 FM. María Corina Machado, candidata a las primarias de la oposición por 20 Venezuela, solicitó a la Organización de las Naciones Unidas que acompañe ese proceso del 22 de octubre y se garantice el respeto al derecho al voto de los venezolanos dentro y fuera del país. La petición la hizo la dirigente durante su participación virtual este martes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ante el que denunció torturas y crímenes de lesa humanidad en el país.
Machado destacó que en la oposición se busca una salida a la crisis de manera pacífica y mediante elecciones, por lo que espera elegir a un candidato unitario que enfrente a Nicolás Maduro en los comicios presidenciales de 2024. Dijo que candidatos organizadores e involucrados en las primarias afrontan un gran riesgo por las presiones y persecuciones del gobierno de Maduro. Señaló que continúan los hostigamientos, persecuciones y detenciones arbitrarias en contra de ella y de sus seguidores por querer un cambio. Los venezolanos estamos luchando por la justicia y la libertad para todos, las cuales no serán posibles sin democracia. Por eso hemos decidido avanzar a elegir un liderazgo unitario en unas primarias ciudadanas el próximo 22 de octubre, liderazgo que enfrentará a Maduro en las elecciones presidenciales de 2024. Todos sabemos que enfrentamos un gran riesgo. Los involucrados, organizadores, candidatos y voluntarios estamos siendo hostigados, perseguidos y hasta con detenciones arbitrarias por querer un cambio por la vía del voto, dijo. Pidió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a la misión sobre Venezuela que acompañen el proceso interno de la oposición y que ayuden para que se respete el derecho al voto de los venezolanos. La dirigente denunció el horror que se vive en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro. En Venezuela se sigue torturando, violando los derechos humanos y cometiendo crímenes de lesa humanidad. Hay 288 presos políticos, civiles y militares. Justo en la madrugada de la presentación del informe, 10 de ellos fueron condenados en una emboscada judicial con pruebas forjadas y torturas a entre 16 y 30 años de cárcel. La misma juez que hace un mes condenó sin pruebas a 6 sindicalistas a 16 años de prisión, dijo. Subrayó que la lucha de los venezolanos es por la justicia y libertad de todo el país, lo que aseguró que solo será posible en democracia. La Comisión Nacional de Primaria emitió el lunes un comunicado en el que ratifica que su equipo trabaja para cumplir el calendario de los comicios. Recordó que este martes se celebraría una reunión con autoridades del recién nombrado Consejo Nacional Electoral. En ese encuentro se trató detalles de una posible asistencia técnica del CNE en los comicios internos de octubre. Usted está en sintonía de la radio universitaria 95.9 FM. Realizan jornadas gratuitas de atención psicológica en Zulia por aumento de suicidios. Debido al incremento de casos de suicidios en el estado Zulia, las autoridades de la ciudad informaron que realizan jornadas gratuitas de atención psicológica en la entidad. Orlando Chacón, concejal del municipio Maracaibo, informó que prestarán atención psicológica mediante el programa Promoción, Atención y Cuidado de la Salud Mental en el municipio Maracaibo con la finalidad de disminuir el número de suicidios en la ciudad. 7 de cada 10 personas zulianas presentan cuadros de estrés, ansiedad y depresión, mayormente por parte de la juventud, agregó Chacón en una entrevista para Radio Fe y Alegrías Noticias. También se le brindará atención a los ciudadanos mediante el programa Amigos. El concejal expresó que el propósito de todas estas iniciativas es disminuir los casos de suicidio y brindar acompañamiento a los ciudadanos. El funcionario también afirmó que se está creando una línea telefónica para brindar la ayuda por esa vía. Además, se estarán realizando capacitaciones en los entes gubernamentales como Poli Maracaibo. También iniciará el censo de la ONG dedicadas a impulsar la salud mental en la ciudad. Esto es todo por hoy. Usted está en sintonía de la radio universitaria 95.9 FM. Yo soy Ogdalis Bravo. Buenas tardes y hasta mañana. Notícias em espanhol com Ogdalis Bravo. Obrigada, Jodales, pelas informações em espanhol. Vamos ouvir a entrevista do dia agora. Hoje o tema é sobre a eleição para o Conselho Tutelar em Boa Vista. Vamos conferir. Entrevista do dia.
Olá, boa tarde, sou Edileuson Almeida, muito obrigado pela tua audiência aqui na 95,9 e começa agora a entrevista do 30 Minutos de Notícias. O nosso convidado de hoje é o jornalista e professor Paulo Tadeu Franco das Neves, conselheiro titular do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, representando a Federação Nacional dos Jornalistas. E hoje nós vamos falar sobre a eleição para o Conselho Tutelar aqui em Boa Vista. Paulo, seja muito bem-vindo, obrigado pela tua presença e uma boa tarde. Boa tarde, professor Edileuson. Muito interessante, muito bom estarmos aqui enquanto CONANDA, enquanto Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, representando a nossa federação, a FENAGE, e enquanto CEDICAC, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, representando o SINJOPE. Paulo, nós estamos agora na fase de eleição para o Conselho Tutelar em Boa Vista, que acontece agora dia 1º de outubro. Qual que é a importância de se fazer uma escolha tão democrática de pessoas que vão cuidar de um assunto tão delicado que é os direitos das crianças e dos adolescentes aqui na nossa capital? É bom destacar a importância do marco divisor que nós temos referente à proteção integral de crianças e adolescentes. Até um certo tempo nós tínhamos o Código de Menores, né? O ECA, ele parte desse pressuposto, né, de colocar a criança, o adolescente, o sujeito, dentro dessa discussão de políticas básicas relacionado à proteção integral e ao fortalecimento do sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente. O ECA completou este ano 33 anos e muita coisa precisa avançar. Avançarmos na questão de organização, de implementação dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, os CMDCAs, o seu fortalecimento e, ao mesmo tempo, o fortalecimento dos CEDICAs, que são os Conselhos Estaduais espalhados em todos os estados da Federação. Quero destacar também a importância, né, como você bem questionou, a importância do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele tem um papel fundamental, ele tem essa proposta de acolher, de ao mesmo tempo ser aquela mão amiga naquele momento mais difícil, quando a criança vai procurar, quando é feita qualquer tipo de denúncia e quando é feita qualquer tipo de busca, né, no sentido da proteção integral da criança e do adolescente. Nós temos que acabar o tabu de dizer que o Conselho Tutelar ele tem que fazer o papel de polícia. O Conselho Tutelar não é polícia, o Conselho Tutelar não é defensor, não é procurador, não é juiz. O Conselho Tutelar ele faz o acolhimento, ele faz naquele momento aquele sentido de ouvir, verificar e dar prosseguimento e dar o encaminhamento para de quem de fato deve executar toda essa garantia de proteção aos direitos da criança e do adolescente. Às vezes, jogamos muitas responsabilidades aos conselheiros e às conselheiras tutelares, coisa que o próprio sistema poderia estar executando, questões do legislativo, questão do executivo, questão do judiciário. Então, se joga muito para os conselheiros e conselheiras tutelares, e não é assim. O conselheiro tutelar ele tem o seu limite, ele é eleito por um mandato de 4 anos de uma forma bem democrática para seguir o que está ali no Estatuto da Criança e do Adolescente, acolhimento principalmente. Como é que está hoje a questão do Conselho Tutelar no Estado e também na questão dos municípios aqui em Roraima? Nós temos 15 municípios aqui em Roraima, em especial aqui na capital nós temos 3 territórios, que são 3 conselhos tutelares. Esses conselhos tutelares eles foram divididos numa perspectiva de bairros próximos, território 1, 2 e 3, em decorrência de que Boa Vista tem um número X exato, né, de mais de 200 mil habitantes, e aí, a partir desse momento, você consegue colocar mais de um conselho. Fizemos já um estudo, né, e era até necessário que nós pudéssemos fazer esse questionamento para termos aqui já
nessa eleição, o 4º Conselho Tutelar. Mas, infelizmente, não deu, não avançamos nessa discussão, mas para as próximas eleições, não essas agora, mas nas próximas, com certeza a capital já vai ter um 4º Conselho Tutelar. E em cada município, dos 14 municípios do interior, nós temos um Conselho Tutelar. A quantidade de conselheiros e conselheiras que compõem cada Conselho Tutelar são 5 conselheiros titulares e 5 suplentes. É feito todo um processo de eleição. Quem é que pode votar? Todo e qualquer cidadão em dias com suas obrigações eleitorais, né? Levar a carteira de identidade, né? ou um documento com foto, né? Conforme a Justiça Eleitoral determina, e levar seu título de eleitor. Aqui em Boa Vista vamos ter as urnas eletrônicas e nos municípios vamos ter as urnas, aquelas normais antigamente, né, com a cédula, para poder realizarmos a eleição. Obrigado pela tua audiência. Estamos conversando na tarde de hoje com o conselheiro do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Criança, Paulo Tadeu Franco das Neves, jornalista, professor, falando aqui sobre a eleição para o Conselho Tutelar que acontece agora de 1º de outubro. Paulo, só uma dúvida. Eu voto na escola X que não tem urna, mas tem uma escola perto dessa aí que tem urna. Então eu posso me deslocar até lá, em qualquer urna e votar, ou tenho que ir especificamente lá na seção que eu costumo votar todos os anos? Nós estamos, no caso do interior, é mais fácil. Tem um caso do Passarão, da Vila do Passarão, que em especial pela primeira vez vai votar. Então vai ter uma urna específica. Nem todos os municípios, nem todas as vilas conseguiram se organizar para poder ter urnas. Isso aí dificultou muito o trabalho. É diferente de um processo eleitoral, você sabe que tem custos, né? Para tudo tem custos. E é preciso ter um olhar diferenciado para as próximas eleições de conselhos tutelares. Fazer com que tenha mais estrutura, mais condições e que haja um trabalho conjunto entre os 3 governos, né? Federal, estadual e municipal, principalmente em termos de estrutura, porque quem organiza esse processo eleitoral são os CMDCAs, os conselhos municipais. E a gente sabe muito bem que os conselhos municipais, eles são conselhos que não estão bem organizados, estruturados a nível nacional, a nível de estado. Precisa avançar muito. Os conselhos municipais hoje são conselhos paritários, formados pela sociedade civil organizada e também pela parte governamental, no caso municipal. E tem conselhos municipais que não têm sede, que não têm ainda estrutura, que não têm secretário executivo. Então, existe uma certa dificuldade. Para que isso possa mudar, precisamos colocar em prática o que determina a lei maior, que é criança e adolescente, prioridade absoluta. Prioridade absoluta, inclusive, na questão da promoção e na defesa e na proteção integral, no qual reza a questão do ECA. E, respondendo à sua pergunta, em termos do município, do interior, aqui no estado de Roraima, isso aí já está fácil de resolver. Então, muitos municípios estão se organizando nesse sentido. Aqui em Boa Vista, o que a gente recebeu em termos de orientação e um documento que a gente recebeu enquanto Conselho Estadual do Conselho Municipal daqui de Boa Vista, foi a relação das urnas, né? Então, as urnas foram aglutinadas e muitas sessões estão sendo divulgadas através das redes sociais da Prefeitura. E eu quero fazer um apelo também à Prefeitura Municipal de Boa Vista para que aproveite, possa fazer um spot, VTs, nessa reta final para divulgar os locais de votação. Nós precisamos divulgar os locais de votação. Não basta apenas entrar no site da Prefeitura. Está lá no site da Prefeitura? Beleza, mas é importante nós aproveitarmos também as redes sociais, divulgarmos os locais de votação, porque essa é a eleição do ano. É a eleição mais importante que nós temos nesse ano, que é a eleição do Conselho Tutelar. E ela precisa ser divulgada. Então, eu não saberia te responder com toda sinceridade como é que vai ficar essa situação, porque os locais de votação que nós recebemos aqui por parte do Conselho Municipal são 74 urnas que estão espalhados em toda Boa Vista. Um exemplo aqui da escola Luiz Hitler de Lucena vai ter apenas uma urna, né? Que funciona, que vai aglutinar 1, 2, 3, mais de 15 sessões, entendeu? 15 sessões, uma urna. Então, o que deu para perceber aqui, pelo que nós observamos, é aquilo que eu falei no início. As sessões foram aglutinadas em um só local.
Então é interessante procurar no site da Prefeitura. Conversamos na tarde de hoje com o jornalista e professor Paulo Tadeu, conselheiro titular do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, para falar sobre essa eleição importante que acontece agora no dia 1º de outubro. Paulo, obrigado pela tua presença. Fica à vontade para convidar a população para fazer esse exercício de cidadania no próximo dia 1º. Pedir para as comissões eleitorais de todo o Estado, incentivando a população a votar. É importante votar, participar, né, fazer a escolha dos conselheiros tutelares, saber das propostas, saber o conhecimento a respeito do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas só através desse exercício da democracia é que vamos avançar cada vez mais. Conversamos na tarde de hoje com o jornalista e professor Paulo Tadeu, conselheiro titular, representando a FENAGE no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Paulo, muito obrigado pela tua presença e uma boa tarde. Uma boa tarde, agradecemos em nome do CONANDA, em nome da FENAGE, em nome do SEDICAR e em nome do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Roraima. Entrevista do dia. Chegamos ao final da edição de hoje, quarta-feira, 27 de setembro, que também é o Dia Nacional de Doação de Órgãos. E por hoje é só. Eu vou ficando por aqui e agradeço muito a sua maravilhosa companhia. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 95 981 18 80 39. Eu te desejo uma excelente tarde. A gente espera amanhã aqui de novo a partir do meio-dia, aqui na Rádio Universitária 95.9 com mais notícias. E na sequência é hora de embarcar no voo 959 para curtir a melhor seleção musical de Roraima. Aproveite esse voo sem intervalo. Eu sou Elaine Oliveira, boa tarde e até quinta. Programa 30 Minutos de Notícias.